O tema da live de hoje é sobre como escolher a melhor cola de extensão de cílios. E é um papo bem legal que eu quero ter com vocês aí que tem interesse de entrar para a área da extensão de cílios, que estão iniciando aí na área da extensão de cílios e tem muita dúvida de como que vai escolher a cola de extensão de cílios para trabalhar no seu dia a dia. Então, para quem ainda não me conhece, que está entrando aqui pela primeira vez, eu me chamo Ana Soares, sou lash designer e instrutora na área de extensão de cílios. E eu vou começar aqui essa live falando um pouco sobre alguns mitos que a gente tem sobre cola, né? A gente ouve muito falar aí. A primeira delas é a cola mais cara é a melhor. Então, tem muita gente que tem esse mito aí na cabeça, que vai comprar a cola mais cara que tiver e às vezes nem sabe se realmente aquela cola é indicada para o ambiente dela, indicado para a agilidade dela, né? Outro mito é, se não tenho boa retenção, a culpa é da cola. Vou perguntar para minha amiga Leste qual cola ela usa. Gente, quantas mensagens eu recebo de pessoas perguntando qual cola eu uso. E eu mesma não gosto de ficar indicando, porque antes de indicar a cola para a pessoa, a gente precisa saber um pouco sobre o ambiente dela, como que é a agilidade dela, porque às vezes a cola vai ser boa apenas para mim e não vai ser boa ali pro ambiente dela, né? E outra coisa também que a gente vê muita gente cometendo aí, né? Vai usar bastante excesso de cola para os cílios durar mais e não precisa estudar sobre o seu adesivo. E a gente precisa sim conhecer sobre o nosso adesivo, precisamos aí entender um pouquinho como funciona cada componente que tem nele. Às vezes tem pessoas que compram o adesivo sem nem entender por que tal adesivo fala ali que ele tem mais odor, que ele tem mais elasticidade, né, que ele é mais elástico. Então a gente precisa estudar sobre o nosso adesivo para a gente conseguir aí trabalhar melhor no nosso dia a dia, né? E quando a gente fala de adesivo, muita coisa envolve o adesivo, né? A gente tem aí que os fornecedores, eles fornecem pra gente, né, sobre a umidade, que é para ser trabalhada esse adesivo, e a temperatura e o seu tempo de secagem. O tempo de secagem, ele está relacionado com a nossa agilidade. Então, não adianta nada eu trabalhar muito rápido e eu comprar uma cola de 3 a 4 segundos. Então, a gente também precisa saber essa questão aí do tempo de secagem, de 1, 2, meio segundo, o segundo que seja. A gente precisa saber porque ele vai ali trabalhar conforme a nossa agilidade. Outro ponto é a umidade. Então, a gente tem ali temperatura e umidade, né, que a gente vê muito falar e a gente às vezes não sabe o que significa, né? A umidade, né, é a umidade do ambiente, é o quanto que tem de partículas de água no nosso ambiente. Então, se vocês não sabem qual que é a umidade no ambiente de vocês, vocês precisam comprar um aparelho que se chama higrômetro, que é esse aparelhozinho aqui. E aí o higrômetro, ele mede aqui a umidade, que é a porcentagem, tá? E aqui tem a temperatura, né, em graus Celsius. Então, quando a gente vai saber sobre umidade, a gente precisa saber em qual umidade o fornecedor daquela cola, né, daquela cola ou adesivo, fala para você trabalhar. Geralmente, todos os fornecedores já mandam na própria cola escrito, mas se não tiver, eles fornecem ali por imagem para vocês, ou fornecem na embalagenzinha no Magic Pack, ou tem no site quando você vai comprar. Então, sempre que você for comprar a cola, você precisa saber qual a umidade que ela está sendo pedida para trabalhar, porque a umidade vai ser responsável pela polimerização do cianocrilato. Então, se você comprar uma cola que, por exemplo, está marcando que ela é para ser trabalhada de 30% de umidade a 60% umidade, significa que o seu ambiente precisa estar nessa umidade, de 30% a 60%. Se o seu ambiente não tiver, o que vai acontecer? Se a umidade estiver mais alta, o seu adesivo vai secar mais rápido, e se a umidade estiver mais baixa, ele vai secar mais lento. Então, precisa tomar bastante cuidado em relação à umidade. E a temperatura é praticamente a mesma coisa. Sempre que vocês forem comprar o adesivo, vai estar lá falando sobre a umidade, da mesma forma vai estar falando
sobre a temperatura. Qual temperatura esse adesivo tem que ser trabalhado? Temperatura de 18 a 27, de 15 a 28, sempre vai estar lá. E aí vocês vão ter que trabalhar com esse adesivo conforme o fornecedor está indicando, tá? Então tem que tomar bastante cuidado na hora que vocês forem escolher o adesivo para vocês. Aqui, ó, por exemplo, a minha umidade está 47% e a minha temperatura está 23,9%. O adesivo que eu trabalho, ele é de 40% até 65%. Então eu sei que como tá 47, ele vai se comportar como ele tem que se comportar ali, né, no tempo de secagem dele de 1 segundo. Se eu tô trabalhando e eu tô percebendo que minha umidade e a temperatura tá ali no nível, né, certinho, às vezes tá muito mais para baixo do que mais para cima, se eu tô vendo que ele tá ali mais certinho e a cola não tá secando, tá sambando ali no fio da cliente, a gente precisa aí fazer outras manobras. Então precisa ver se o fio da cliente foi bem higienizado, precisa ver se a gente utilizou ali um acelerador de cola. Então a gente vai aí trabalhando no nosso dia. Se a umidade não tiver tão alta, tiver muito baixa, não tá de acordo com o que o fornecedor da cola fala ali para você trabalhar aquela cola, o que você vai fazer? Você pode utilizar o umidificador de ar. Eu sempre indico para minhas alunas utilizarem o umidificador de ar, porque ele vai soltar ali as micropartículas de água no ambiente, então ele vai deixar o ambiente mais úmido. Quando a gente utiliza um aparelhozinho que a gente vê aí, chamado ai gente, esqueci até o nome agora. Não vou lembrar, mas quando eu lembrar eu falo dele. Que é um aparelhozinho que a gente coloca água dentro, coloca bruma. Sempre tem alguns produtos aí que a gente pode utilizar. E aí quando a gente utiliza ele, a gente coloca ele próximo dos cílios e passa essas micropartículas de água ou de bruma ali perto dos cílios. Mas precisa tomar muito cuidado quando se vai utilizar nanomister. Quando vai se utilizar o nanomister. Porque quando a gente utiliza ele muito próximo dos cílios e a gente deposita umidade exatamente ali naqueles cílios, vocês podem fazer com que aconteça uma cristalização do adesivo por fora e aí não permite com que ele se seque por dentro. E isso é bem grave, porque quando a cliente colocar os cílios dela em altas temperaturas, como secador de cabelo, como banho muito quente, aquela cola ela vai ativar e vai voltar a soltar o fume, né? Então sempre precisa ficar atento também em relação a isso, da gente não utilizar o nanomister muito ali em cima da nossa cliente. Então eu sempre indico, quando a umidade está muito baixa, utilizar o umidificador de ar, tá? E aí quando a gente fala de temperatura, as temperaturas para a gente trabalhar a extensão de cílios, a gente consegue trabalhar sem o ar-condicionado, porque hoje tem cola para todo tipo de temperatura. Então, se você tem uma temperatura muito alta, aí você pode sim não trabalhar com o ar-condicionado e utilizar a cola aí adequada para o seu ambiente. Mas para você trabalhar mais rápido ali com a sua agilidade, né, e colar mais rápido, às vezes a temperatura mais baixa, ela vai te ajudar. Então, por exemplo, o meu adesivo, ele é indicado, que eu trabalho, né, ele é indicado trabalhar de 15 graus até 23. Então, eu sempre gosto de deixar nessa temperatura ali o meu ambiente. Quando eu tô trabalhando com temperatura muito alta, aí o meu adesivo não vai secar ali no mesmo tempo que ele tá falando ali nas características dele, né? E a umidade, como eu já falei pra vocês, a umidade mais alta precisa sempre tomar cuidado, porque o adesivo vai secar mais rápido, tá? Então, quando você tiver aí umidades muito altas, como 75, 80, tem pessoas que chegam a umidade de 90%, vocês precisam ficar atentas, porque pode dar falsa colagem. Quando a gente trabalha com umidades muito altas, o processo de polimerização do adesivo, ele vai ser muito rápido. Então, quando isso acontece, você precisa ou trabalhar muito rápido, ou então você vai ter que procurar um adesivo que ele seque mais lento, porque ele não vai secar mais lento, ele vai secar exatamente no seu tempo de trabalho aí. Porque pensa comigo, se você tem um adesivo que ele seca em 1 segundo e ele pede para ser trabalhado em umidade de 60%, e aí a umidade está 70, 80, 90, talvez ele seque de meio segundo ou até menos. E aí você veio lá com um fio, saiu com um fiozinho sintético da cola, vai colocar ele no fio natural,
e ele não vai secar, ele vai ficar ele não vai nem sambar. Ele não vai acoplar, a cola você vai perceber que não tá com mais brilho, já tá fosca, é porque ela já aconteceu ali o processo de polimerização. E aí outra coisa que as pessoas têm dúvida, a minha cola seca de 1 a 2 segundos. Não é 1 a 2 segundos no momento que eu coloco ele ali no fio. É a partir do momento que eu mergulho meu fio da cola e eu tiro. A partir do momento que eu tiro o fio sintético da cola, ele já começa
Quando a gente tiver ali essa questão da retenção, a culpa nem sempre vai ser da cola. A gente precisa saber do fio natural, estudar sobre a estrutura do fio natural, para a gente conseguir ver se a gente vai precisar utilizar naquele fio de determinada cliente produtos para melhorar o fio, para a gente ter uma aderência melhor, abrir cutícula e entre outras coisas, né? Quando a gente vai precisar trabalhar o fio natural para receber, a gente pode utilizar o primer. A gente tem vários tipos de primer no mercado. Eu utilizo esse aqui da Beauty, aqui no meu estúdio. E o primer, ele é responsável por preparar o fio. Então, ele vai abrir a cutícula do fio e para que a gente consiga dar uma aderência melhor do fio sintético nesse fio natural. Mas nem toda cliente a gente pode utilizar primer. O primer, ele é altamente alcalino. Então, se eu pego uma cliente que tem cílios fragilizados e eu for utilizar um primer, eu vou danificar o fio natural dela. Então, por isso é importante vocês estudarem, né, sobre o fio natural também, antes de vocês saírem utilizando vários produtos e utilizar produto em todo mundo. Nenhum fio vai ser igual um ao outro, então precisa tomar muito cuidado com isso também. Outra coisa que é relacionada à retenção, e a culpa às vezes não é da cola, né? Preparação dos fios, né? Na hora da higiene ali, tem muita gente que utiliza produtos que deixam o fio ali com uma quantidade maior de oleosidade e isso atrapalha na retenção. Então a culpa não vai ser da cola, porque o fio não estava preparado para ela fazer uma boa aderência. E outra coisa também que é muito comum, a gente vê por aí pessoas utilizando produto que não é indicado ali para a área dos cílios, para a higiene. Como a gente tem aí umas espumas de limpezas faciais, e se você for ler sobre essas espumas de limpeza, a partezinha ali de trás do rótulo, contraindicação, tá exatamente falando proibido na área dos olhos. Então, por que você vai utilizar um produto que é proibido na área dos olhos para fazer a higiene dos cílios? Então, não faz muito sentido. A gente tem ótimos produtos aí no mercado que são bons e são próprios para a gente fazer a higiene dos cílios, porque eles são preparadores para os cílios. Então, nem sempre a culpa, né, vai ser da cola. E também tem a questão da cliente em casa. Então, a cliente precisa respeitar também o que você fala de pós-procedimento para ela. Ela precisa cuidar dos cílios dela, porque também não adianta nada ela vir falar que a retenção não foi boa e você falar, eu troquei a cola. Eu vejo muita gente falando isso. Eu troquei a cola. Minha cola, a umidade estava tanto e no dia e ela pede para trabalhar tanto, a culpa foi da cola. A culpa nem sempre vai ser da cola. Você precisa ter produtos aí no seu espaço que você consiga reverter isso. Então, se você tem aí produtos de umidades mais altas e de umidades mais baixas, quando o seu ambiente estiver com umidade diferente aí do que você está acostumado a trabalhar, você tem um produto certo para você colocar ali na hora e aí reverter toda essa situação, né? E sobre a cola mais cara ser a melhor. A gente tem muita diversidade de material aí no mercado, né? Tem desde as mais baratas e desde as mais caras. Eu não sou a favor nem das mais caras nem das mais baratas. Eu sou a favor de cola que tenha qualidade, né? Então a gente sabe que essa coisa de Anvisa, agora falando aí, respondendo o que a Jamile perguntou, né? Sobre Anvisa. A gente sabe que tem muito material que não tem registro na Anvisa aqui no Brasil. E todos que têm o registro na Anvisa, geralmente na tampinha, ele vem com o número de registro da Anvisa, tá? Então, sempre que vocês forem comprar o adesivo, é bom se atentar se ele recebeu, se ele entrou ali para registrar na Anvisa. Quando o produto ele entra para fazer registro na Anvisa, que eles pedem, né, já vem o número, tá? Vem um númerozinho do cadastro ali, né, na hora que ele faz o cadastro do produto na Anvisa. Então, a gente tem sim produtos que tem aí, né, tá passando por estudos de Anvisa, todos que tem, eles vêm com o númerozinho lá, tem o protocolo também, então é bom vocês também se atentarem a isso. Tem produtos que às vezes a gente sente, né, um cheiro muito mais forte do que outros, então colas também que tem um cheiro muito forte, assim, de Super Bond, vocês vão até ver que são colas que nem tem registro na Anvisa, né? A gente tem muitas lojas aí que fazem simplesmente uma importação de produtos sem estudar sobre o produto, sem fazer teste sobre o produto e simplesmente faz a importação e coloca para vender sem nem saber o que tem ali de componente naquela cola. Então isso é outro ponto que vocês precisam ficar bem atentas quando se fala de cola.
E aí, outra coisa bem importante, né? A cola, né? Ela tem que ser sempre compatível com a sua agilidade e com o seu ambiente. Então, toma sempre um pouquinho de cuidado quando você for comprar cola. Eu sempre faço indicações para as minhas alunas de adesivo, né? Porque às vezes, o que acontece? Ela acabou de fazer o curso, a gente precisa ter ali um produto que ele seja, a gente fala, né? Tem lojas que falam, o meu produto é tropical, né? Porque a gente mora num país tropical. Então, ele tem ali uma umidade, né? Muito longa. Então, tem produtos que têm umidade desde 20% até 80%. Tem produtos que têm temperatura de 15 graus até 32 graus. Então, sempre que eu vou fazer uma indicação de cola para minha aluna que ela está começando ali, ela vai precisar ter um produto para ela começar. Então, eu faço a indicação para minha aluna de produtos que eu já utilizo e aí eu falo para ela, o próximo passo, se você não comprou ainda o seu kit completo, você vai precisar comprar o higrômetro. Porque sem o higrômetro, você não vai saber se você tá com a umidade e a temperatura correta para você trabalhar ali com o tempo de secagem do seu adesivo. Então, sempre que vocês forem aí comprar, vai pedir dica. É a primeira vez que você vai comprar cola, pode pedir dica, não tem problema. Mas depois, compra o seu higrômetro. A gente tem vários modelozinhos de higrômetro, tem uns que são bem mais baratinhos, não é um material caro. Porque sempre que você estiver trabalhando no seu ambiente, você perceber que tem algo estranho. Eu vou até dar um exemplo aqui para vocês. Ontem eu estava trabalhando, estava fazendo uns atendimentos, e aí no meu último atendimento eu percebi que quando eu colava o fio sintético no fio natural, ele ficava assim, ó, sambando, ele não acoplava, a cola não secava. Eu cheguei a pegar o fio sintético, mergulhar na cola, tirar e ficar observando, e ela não começava o processo de polimerização, ela não secava. E aí, o que eu fiz? Eu olhei para trás, porque atrás de mim eu deixo o higrômetro. Quando eu olhei o higrômetro, estava marcando que estava 40% de umidade. A cola que eu trabalho é de 50%. Então, isso já me explicou por que a minha cola não estava secando. Porque quando eu ia para fazer a aderência no fio natural, não estava aderindo. Era exatamente por conta disso. Porque a umidade que estava lá falando que era para ser trabalhado o adesivo, o meu ambiente não estava cumprindo. Então, o que eu fiz com isso para conseguir fazer aí uma manobra para conseguir finalizar o atendimento? Eu poderia ter uma cola mais rápida, porque quando ela é de umidade mais baixa, com a umidade mais baixa ela fosse demorar um pouco menos ali para secar, então eu iria conseguir trabalhar, mas eu não tinha outra cola. Eu só trabalho com essa cola de umidade, desse tipo de umidade, porque o meu ambiente, ele não tem essa mudança muito drástica de umidade. Então, o que eu fiz? Eu passei um buster. O que é o buster? A gente tem vários busters aí no mercado. O que eu utilizo é esse aqui, da Beauty Eyes, e o buster, ele é responsável por acelerar o processo de secagem do adesivo. Então, a gente vai passar ele no chicote. Então, não passa no chicote inteiro, não sai passando assim no chicote todo, não. Porque nem sempre você vai utilizar todos os fios que tá ali. Mas porque às vezes você vai passar no chicote inteiro, aí depois você tem que passar de novo e passar de novo. Então, vai passando aos pouquinhos, vai vendo como que tá ficando a aderência, vê se tá secando. Então, sempre que você tiver com a umidade muito baixa, você não tem outro adesivo para trabalhar ali, o que você pode utilizar? O buster. O buster, ele vai ser responsável por acelerar o processo de secagem do seu adesivo. Então, outra coisa, por isso que é bom a gente estudar sobre adesivo, por isso que é bom a gente estudar sobre todos os produtos que a gente tem disponíveis para extensão de cílios. Porque a cada momento que eu utilizo, que eu estudo sobre um produto, sobre manobras que eu posso fazer ali durante o procedimento, isso vai ser muito mais fácil no meu dia a dia. Então, se eu estava percebendo que não estava colando, eu olhei para trás, olhei para o meu higrômetro e vi que a umidade dele não estava sendo a umidade do meu ambiente, não estava sendo a umidade que o adesivo pede para se trabalhar, eu já fui ver de fazer uma manobra para solucionar esse problema. Então, o que foi que eu fiz para solucionar o problema? Utilizar o buster, que é um produto que vai acelerar o processo de secagem do adesivo. Outra coisa que é bem comum acontecer é quando a gente trabalha ali, né, com adesivos que demoram muito para secar.
aí a gente terminou o procedimento, a cliente continua ali falando que tá ardendo, algo do tipo, que tá um pouquinho de incômodo, tá lacrimejando. Isso acontece porque o nosso adesivo, ele libera gases. Então, é bem interessante também vocês terem produtos que façam com que pare esse processo de liberação de gases, né? Então, pare o processo de polimerização, ele já polimerize ali instantaneamente. Então, quando a gente estiver fazendo o procedimento com adesivos também que demoram muito tempo para secar, é interessante utilizar esses produtos. Aqui eu utilizo o Retention Plus, que também é da Beauty Eyes, mas a gente tem várias marcas de aceleradores também aí no mercado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai parar o processo de polimerização. Então, quando eu paro o processo de polimerização do meu adesivo, o que acontece? Ele para de liberar gases. Isso também é bom porque a gente pode molhar os cílios no mesmo dia. Quando a gente fala de não molhar os cílios no mesmo dia, ele acontece por quê? Por que a gente fala isso? Tem uma explicação. Quando a gente trabalha com adesivo, ele tá lá falando que o processo de secagem dele é de 1 a 2 segundos, mas é o processo de secagem por fora, não é o processo de curagem total, de polimerização total do adesivo, tá? Então pensa que o adesivo, né, tá ali, vamos pensar que o adesivo é essa bolinha aqui que eu fiz com a mão. Por fora ele vai secar de 1, 2, meio segundo. Por dentro, ali onde está a maior concentração de adesivo, é o processo de polimerização, é o processo de curagem total do adesivo. Então, esse processo de curagem total, de polimerização, ele pode acontecer 2 horas depois do procedimento, pode acontecer 12 horas ou 24 horas. A gente não tem uma certeza do tempo, porque isso é responsável. A cliente sai daqui, às vezes lá a umidade aqui tá uma coisa, lá fora tá outra. Pode ter choque térmico. Então, por que a gente fala para cliente que não pode molhar os cílios nas primeiras 24 horas, né? Quando vocês falam isso? É justamente para fazer com que espere esse tempo de curagem, de polimerização total do adesivo. Quando ela molha antes e os cílios dela não estavam totalmente seco, o que vai acontecer? O adesivo vai cristalizar. Ele vai criar uma capinha ali por fora, né? Vai cristalizar por fora. E aí acontece a mesma coisa como eu falei no comecinho da live. Quando ela colocar esses cílios em altas temperaturas de calor, como secador de cabelo, como banho muito quente, o adesivo vai voltar à sua atividade e vai começar novamente a liberar gases. Às vezes, eu já tive alunas que mandaram mensagem pra mim: nossa, Ana, eu fiz os cílios da minha cliente tem 7 dias e ela tá falando que tá ardendo, acho que ela tá louca. E não, ela pode ter feito isso. Ela pode ter molhado os cílios dela antes das 24 horas. O adesivo não tinha polimerizado totalmente. E aí o que aconteceu? Ele ativou novamente e voltou a liberar novos gases. E aí por isso que começa a arder. Porque os gases que a cola libera, ele procura umidade. E o que tá mais perto ali da gente, que é úmido? O olho. Né? O que tá mais próximo ali dos cílios, que é úmido, é o olho. Então, por isso que ardeu. E aí, esse produtinho, né, que é o Retention Plus, ele serve também para isso, porque ele acelera o processo de polimerização. Enquanto o Buster, ele acelera o processo de secagem, tá? É de secagem do adesivo, é por fora. Esse adesivo seca de 1, de meio segundo, de 2, de 3 segundos. Esse aqui vai acelerar esse processo de secagem. O Retention Plus, ele acelera o processo de polimerização, o processo de curagem total desse adesivo. Então, quando vocês forem trabalhar com ele, vocês sabem que se a cliente molhar os cílios nas próximas 2 horas, nas próximas 4 horas, 8 horas, que seja, os cílios não vai ali comprometer toda a sua retenção, porque o processo de curagem já foi completo, então não tem esse perigo de ter uma baixa retenção. Então, se vocês têm perguntas aí, né, sobre adesivo, como que vocês gostariam de escolher, se tem dúvida na hora de escolher, manda aqui que eu vou responder agora. Falei bastante hoje nessa live, né? Mas quando a gente vai falar de adesivo tem muita coisa, e eu falei sem parar. E eu não falei ainda nem um pouquinho do que a gente tem aí para falar sobre adesivo, porque adesivo é um conteúdo muito extenso, a gente tem muita coisa para falar sobre, para estudar também. Então, é um conteúdo aí muito rico de informações, né?
Uma coisa também, né, em lugares que são muito frios, vocês utilizarem, se a umidade tiver, quando a umidade estiver muito alta, tá? Utilizarem aquecedor, porque o aquecedor ele vai puxar um pouco da umidade também. Da mesma forma que o ar-condicionado puxa a umidade, o aquecedor também puxa. Então é uma coisa bem legal da gente usar em locais que são bem quentes. Mas na maioria das vezes só vai estar frio e úmido quando tem garoa, né? Quando tem chuva. Quando a gente está com aquele frio que não cai um pingo de água do céu, aí vai ser bem seco o ar, né? A gente vai ter aí umidade muito baixas. Então a gente tá aí daqui a pouco entrando no inverno aqui em São Paulo. Então a gente vai ter aí que tomar bastante cuidado com essa coisa de umidade, porque a umidade vai despencar. A gente vai ter que trabalhar aí com umidades muito baixas. Então vai ter que fazer várias manobras aí para conseguir executar todo o procedimento. Continuando aqui, só mais uma dica, né? Sobre umidade, né? Quando a gente fala de devolver umidade para o ambiente ou então tirar, quando a gente fala de devolver, eu vou colocar o umidificador ele próximo de mim, tá? Então deixa mais ou menos 1 metro ali de onde eu estou trabalhando. Não coloca o umidificador, por exemplo, a minha sala é bem comprida, aí eu vou colocar o umidificador na recepção. Não vai me adiantar nada. Então, deixa o umidificador perto de onde você está trabalhando. Então, mais ou menos um metro de distância de você, que já vai dar um resultado muito bom. E aí, nessa época agora, que vai entrar o frio, daqui a pouco a gente está na estação do inverno aqui em São Paulo. Então, bastante cuidado. Utiliza buster para acelerar o processo de secagem. Utiliza colas, né, que tem aí um tempo de secagem mais rápida, porque a umidade quando está muito baixa, a gente tem aí um tempo de secagem um pouco mais lento, então precisa sempre se atentar. Então é isso, gente, queria agradecer vocês aqui na live, a interação de vocês, e uma excelente noite para todo mundo, que a gente tenha uma semana abençoada, cheia de boas energias. Um beijão para todo mundo.